Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia. Antes da gente começar aqui, queria agradecer o convite do Fábio. É uma satisfação imensa estar voltando a encontrar aqui com vocês. Eu lembro que eu participei intensamente aqui das primeiras edições da Academia Enem. Os primeiros anos, eu acho que os 5 primeiros anos eu estive aqui durante muitas vezes. E por conta de alguns trabalhos, né? Acabei me afastando um pouco, mas estou voltando e podem ter certeza, gente. É uma satisfação imensa fazer parte desse projeto vitorioso. Estava conversando com o Fábio, 12 anos já, né, Fábio? Então, um projeto desse precisa ficar muito mais tempo. Galera, então, mais uma vez, bom dia. Eu sou o professor Alexandre Moura, sou professor de matemática há 29 anos. Já trabalhei muito tempo aqui com meu parceiro Fábio Frota em várias escolas, né? E hoje eu vim trabalhar um pouquinho aqui com vocês um dos temas da matemática que são importantíssimos para a prova do Enem. Pessoal, vocês sabem que matemática é um tema, é uma área onde a gente encontra 45 questões somente de matemática. Matemática tem muitos temas para se trabalhar. Geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, probabilidades, estatística. E assim, gente, existem temas que têm uma frequência maior de cobrança. Existem assuntos que caem muito, existem assuntos que caem pouco. O que é que eu aconselho a vocês? A gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, precisa ter um pouquinho mais de atenção naqueles assuntos que a gente tem certeza que vão ser cobrados na prova. E um desses assuntos, sem dúvida nenhuma, é o assunto que vai ser trabalhado hoje. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do assunto de análise combinatória, tá? Vou passar para vocês aqui algumas situações para a gente trabalhar algumas questões importantes, tá bom? Então, como eu disse para vocês, eu sou o professor Alexandre Moura. A gente vai trabalhar o comecinho hoje da parte combinatória. E, inicialmente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pessoal, contar é fácil? Eu quero contar uma certa quantidade de objetos. Será que contar é fácil? O que é que vocês acham? É fácil ou difícil? Depende, né? Depende daquilo que a gente quer contar. Vamos ver aqui alguns exemplos. Se eu perguntasse assim para vocês, ó, pessoal, quantos livros eu tenho nessa pilha? Quantos livros eu tenho nessa pilha? Vejam que para responder uma pergunta dessa, a gente não precisa de técnica especial nenhuma. Basta a gente olhar a figura e sair contando elemento por elemento. Se a gente vai contar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, isso não importa. Mas eu queria que vocês tivessem cuidado com um detalhe. Para responder a pergunta que eu acabei de fazer para vocês, quantos livros eu tenho nessa pilha, eu preciso primeiro visualizar os elementos, para a partir dessa visualização a gente ter a possibilidade de efetuar a contagem. Então nessa pilha aí, existem exatamente 10 livros. Como é que a gente contou? A gente saiu contando de um por um, né? Vou fazer agora uma outra pergunta. Se eu chegasse para vocês e perguntasse assim, ó, quantos palitos eu tenho nessa figura? Aí já vai dar um pouco mais de trabalho. Mas a técnica que eu vou ter que utilizar é exatamente a mesma técnica que foi utilizada na figura anterior. Eu preciso visualizar os elementos e a partir do momento em que a gente está fazendo essa visualização, a gente vai contando. De novo, se é de 1 em 1, se é de 2 em 2, se é de 3 em 3, isso é o menos importante. Mas eu preciso visualizar os elementos para dizer a quantidade. A quantidade de palitos que eu tenho aqui, 36 palitos, certo? E se eu perguntar para vocês o seguinte, ó, quantos cartões da Mega Sena eu preciso preencher para garantir que eu vou ganhar o prêmio? Não, Alexandre, não tem como garantir que tu vai ganhar na Mega Sena. Tem sim, basta você preencher todos os cartões possíveis. Alexandre, dá para garantir que eu vou ganhar da Mega Sena? Dá. Só que para garantir que você ganha na Mega Sena, você vai ter que preencher 50.063.860 cartões. Levando em consideração que cada cartão custa R$5, você vai gastar mais de 250 milhões de reais para garantir que vai ganhar na Mega Sena. Alexandre, mas se eu tiver esse dinheiro e jogar? Mas eu acho que quem tem 250 milhões não está preocupado em ganhar na Mega Sena.
Outra coisa, você garante que vai ganhar, mas você não garante que vai ganhar só. Porque pode ter um outro jogador que aposta R$ 5, faz só um cartão e ganha igual a você e o prêmio é dividido. Então, quando você ganha na Mega Sena, não interessa quanto você gastou. Interessa se você tem um cartão premiado ou não. Se eu tiver 10 pessoas com cartão premiado, então eu vou pegar o prêmio e vou dividir esse prêmio em 10 partes. Tudo bem? Tá, mas como é que a gente chega num resultado desse? 50 milhões, 63.860. Vejam que aqui eu preciso utilizar uma técnica diferente. Eu não consigo responder essa pergunta da mesma forma que eu respondi os 2 slides anteriores. Aquela pergunta, quantos livros eu tenho na pilha? Basta olhar e contar. Quantos palitos eu tenho naquela figura? Basta a gente olhar e contar. Mas quantos cartões da Mega Sena eu preciso preencher? Isso não é uma coisa que a gente consiga responder escrevendo cartão por cartão para depois sair contando quantos tem. Então, gente, o que a gente vai estudar hoje é exatamente um assunto chamado análise combinatória. O que é a análise combinatória? Gente, análise combinatória é o ramo da matemática que trabalha com contagem. O que é que a análise combinatória vai mostrar para vocês? Várias ferramentas. Quando você escutar essa palavra, análise combinatória, quando você escutar essa denominação, análise combinatória, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é a ideia de uma caixa de ferramentas. Dentro dessa caixa de ferramentas, existem várias ferramentas. Quais são as ferramentas? Uma a gente chama de árvore de possibilidades, tem uma outra que a gente chama de princípio fundamental da contagem, tem outra que a gente chama de permutação, tem outra que a gente chama de arranjo, tem outra que a gente chama de combinação. Então, esses nomes que eu estou mostrando para vocês, eles representam o quê? São formas de contar. Alexandre, qual dessas formas é a melhor? Pessoal, não existe a melhor. Existe aquela que é a mais adequada para o tipo de problema que você vai enfrentar. É como se você imaginasse o seguinte, o seu carro deu problema, você levou o carro ao mecânico. Quando você chega lá, o mecânico, antes de pegar uma ferramenta, ele vai tentar descobrir qual é o problema que seu carro tem. Porque não é qualquer ferramenta que vai resolver todos os problemas. Não existe essa ferramenta mágica que resolva todos os problemas. Tá? Então, dentro da análise combinatória, o que a gente vai estudar são técnicas de contagem. Existem várias formas de contar. Cada uma dessas formas é para um tipo de problema. À medida em que a gente vai conhecendo novos problemas, a gente vai criando o nosso repertório. A gente começa a se adaptar às perguntas, a gente começa a conhecer mais as características dos problemas e a partir desse momento que a gente cria mais intimidade com um tipo de pergunta, a gente começa a entender o seguinte, qual é a ferramenta adequada para aquele tipo de problema que a gente vai enfrentar. Tudo bem? Então vejam só, a gente vai estudar, Alexandre, tudo isso aqui hoje? Não. A gente vai escolher uma dessas ferramentas. Na realidade, é a ferramenta que acaba sendo mais cobrada na prova. É uma ferramenta que a gente chama de princípio fundamental da contagem. Hoje, a gente vai trabalhar exatamente essa ferramenta, que nos livros aparece assim, ó, PFC, princípio fundamental da contagem, tá certo? Alexandre, no que é que consiste esse princípio fundamental da contagem? Gente, é uma técnica onde a gente consegue contar os elementos sem que a gente precise descrever situação por situação. Quando a gente foi contar a quantidade de livros, eu tive que olhar para os livros, né? Quando a gente foi contar a quantidade de palitos, eu tive que olhar para a quantidade de palitos. Mas eu disse para vocês que para saber quantos cartões da Mega Sena eu preciso preencher, para ter certeza que vou ganhar, não existe como a gente escrever. Aliás, não é que não exista como, é que fica inviável você escrever cartão por cartão e sair contando quantos tem. Então, qual é a técnica que eu utilizo para conseguir chegar no resultado final sem precisar escrever elemento por elemento? Uma dessas técnicas a gente chama de princípio fundamental da contagem. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas situações que eu acho que fica bem claro para vocês entenderem. Vamos imaginar que eu mostre para vocês essa figura que está aqui. Essa figura consiste num conjunto de cadeiras. Aí eu quero saber o seguinte,
como é que eu vou fazer para calcular a quantidade de cadeiras que tem nessa figura? Eu posso sair contando de uma em uma? Posso. Imagine, por exemplo, o seguinte, na situação que eu estou encontrando agora, tá? Eu estou vendo aqui, ó, um grupo de cadeiras do meu lado direito e um grupo de cadeiras do meu lado esquerdo. Se eu quiser saber o seguinte, eu quero contar quantas cadeiras eu tenho aqui. Pessoal, será que é interessante a gente contar a quantidade de cadeiras assim, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dá muito trabalho. Mas eu não posso contar desse jeito? Pode, mas dá muito trabalho. Seria mais inteligente, seria mais rápido a gente usar uma outra técnica, que seria o seguinte: eu vou contar primeiro quantas cadeiras eu tenho em uma fila, né? Vamos supor que nessa fila tem 10 cadeiras. Depois eu vou contar a quantidade de filas. E aí, se eu souber quantas filas eu tenho e quantas cadeiras tem em cada fila, é só multiplicar um pelo outro que eu encontro o total de cadeiras. Então, a ideia para resolver esse tipo de questão é exatamente essa. Se eu quiser saber quantas cadeiras eu tenho aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar primeiro o número de cadeiras por cada fila. E depois que eu souber a quantidade de cadeiras de cada fila, eu vou multiplicar pela quantidade de filas. E aí eu tenho um número total de cadeiras. Então, numa situação dessa aqui, quantas cadeiras a gente tem por fila? 6. Se a gente contar cada fila, tem 6 cadeiras. E quantas filas são? São 6 filas. Então, cada fila tem 6 cadeiras. E são 6 filas. O total de cadeiras vai ser 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá quanto? 36. Então, a gente consegue chegar no resultado sem precisar escrever elemento por elemento. Entenderam a ideia? Isso se chama princípio fundamental da contagem. Vamos ver um outro exemplo, que é bem simples. Imagine a seguinte situação, né? O professor Fábio, ele vai escolher uma roupa para vir hoje. Aí ele chegou lá no guarda-roupa dele, ele viu que tinha à disposição uma certa quantidade de camisas e uma certa quantidade de calças. De quantas formas diferentes ele pode vestir uma calça e uma camisa? Então, o que é que eu tenho que saber primeiro? Qual é a quantidade de camisas que ele tem à disposição? Aqui na figura ele tem exatamente 4 camisas. E depois eu vou saber a quantidade de calças que ele tem. Se a gente pegar a quantidade de camisas e multiplicar pela quantidade de calças, aí eu tenho a quantidade total de possibilidades dele se vestir. Tá claro isso? Então vamos pensar assim, ó. Ele tem 4 camisas e 2 calças. Então a primeira camisa, ele pode escolher com uma das 2 calças. A segunda camisa, com uma das 2 calças. A terceira camisa, com uma das 2 calças. A quarta camisa, com uma das 2 calças. Então seria mais fácil determinar quantas camisas ele tem e quantas calças ele tem à disposição. São 4 camisas e 2 calças. Então quantos pares ele consegue formar? 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. Então ele tem 8 possibilidades. Tudo bem? Então, isso que a gente acabou de mostrar para vocês é uma técnica de contagem dentro de várias outras técnicas que existem, que a gente chama de princípio fundamental da contagem, certo? Alexandre, no que é que consiste esse princípio? Quais são as premissas, quais são as condições, quais são os passos que eu preciso para aplicar o princípio fundamental da contagem? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, quais os passos necessários para aplicar o princípio fundamental da contagem? São 3 coisas bem simples. A primeira coisa é o seguinte: você vai dividir o problema em etapas sucessivas e independentes. Alexandre, como assim? Sabe aquele problema das cadeiras? O que é que você vai fazer? Você vai determinar a quantidade de cadeiras que tem em cada fila e vai contar também a quantidade de filas que você tem, para contar a quantidade de cadeiras. Sabe o problema das calças e das camisas? O que é que você vai fazer? Primeiro determinar a quantidade de calças e depois determinar a quantidade de camisas. Ou o contrário, tanto faz. Mas são 2 etapas. Determinar a quantidade de calças e determinar a quantidade de camisas. Depois que você determinou essas etapas, você vai indicar de quantas formas cada uma delas pode ser realizada. De quantas formas eu posso escolher a calça? De quantas formas eu posso escolher a camisa? Depois que a gente faz essa contagem, a gente multiplica os resultados. E aí o produto dos resultados vai indicar para a gente o total de possibilidades.
Tudo bem? Então são 3 passos, relembrando. Primeiro passo, você divide o problema em etapas que são sucessivas e independentes. Alexandre, vamos ver um exemplo. Suponha que você chegou em casa, você abriu o seu guarda-roupa lá, você vai usar uma calça, uma camisa, um tênis e um boné. De quantas formas você pode fazer isso? Primeira coisa, quantas etapas eu vou ter que passar? Escolha da calça, escolha da camisa, escolha do tênis, escolha do boné. São 4 etapas. Depois, o que é que a gente faz? A gente indica quantas possibilidades eu tenho para cada uma delas. Quantas opções eu tenho para escolher a calça? Quantas opções eu tenho que escolher para a camisa? Quantas opções eu tenho para o tênis? Quantas opções eu tenho para o boné? Depois que a gente coloca a quantidade de possibilidades, a gente multiplica os resultados. O resultado final dessa multiplicação é a resposta final da questão. Tudo bem? Então vamos agora, gente, para uma série de questões que a gente vai encontrar no material que vocês receberam, tá? Então vamos pegar o nosso material para a gente começar assim, ó. Primeira questão, uma questão que trata de uma questão, foi uma questão da prova do Enem. Vai tratar desse assunto que a gente acabou de explicar e mais um detalhe que eu vou comentar com vocês. Pessoal, o enunciado diz assim, ó: o diretor de uma escola convidou os 280 alunos do 3º ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido, por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Então você tem que determinar qual é o personagem, qual é o objeto e qual é o cômodo da casa onde o objeto foi escondido. Eu preciso dessas 3 coisas, tá? E aí o enunciado diz que todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Então são 280 alunos, cada aluno só participa uma vez com um palpite. Tá certo? Escolhendo um personagem, um cômodo da casa e um objeto. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? Então, por que a gente tem certeza que o diretor sabe que algum aluno vai acertar a resposta? Então, gente, para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar de 2 coisas. Primeiro, é entender uma coisa que a gente chama de princípio das gavetas. O que é esse princípio das gavetas? É um probleminha de contagem que muitas vezes está associado à ideia da combinatória. Esse princípio das gavetas diz o seguinte: imagine que eu vá pegar um grupo de alunos, e vou fazer a seguinte pergunta. Eu vou pegar um grupo de alunos e vou fazer a seguinte pergunta: qual é o dia da semana do teu aniversário? Qual é o dia da semana do teu aniversário? Pessoal, quantas pessoas eu preciso ter nesse grupo para, ao fazer essa pergunta, garantir que vai ter resposta repetida? Então, de novo, eu tenho um grupo de alunos e eu vou perguntar para cada um dos alunos: qual é o dia da semana do teu aniversário? Eu quero saber quantos alunos eu preciso ter para garantir que tem resposta repetida. Quantos? Alguém disse para mim? Quantos alunos eu preciso no grupo? 8. 8, Alexandre? Sim. Por que 8? Se eu fizer a pergunta: qual é o dia da semana do teu aniversário? Quantas respostas eu tenho para essa pergunta? 7. O teu aniversário ou cai na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou quinta, ou sexta, ou sábado, ou domingo. Se eu tiver um grupo de 8 pessoas, é obrigado ter resposta repetida, porque eu tenho mais pessoas no grupo do que respostas. Agora, por quê? Vamos lá. Imagina que eu tenho 8 pessoas. Aí eu pergunto para a primeira pessoa: qual o dia da semana do teu aniversário? Ela vai responder assim, ó: segunda. Aí a outra: terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando eu chegar na 7ª pessoa, todas as respostas foram dadas. Se eu fizer essa pergunta para a 8ª pessoa,
ela necessariamente vai ter que repetir uma resposta que já foi dada por alguém. Então, se eu tiver mais pessoas do que a quantidade de respostas, necessariamente vai ter resposta que é repetida. Se eu tiver, por exemplo, o seguinte, perguntar assim, ó, qual é o mês do teu aniversário? Quantas pessoas eu preciso, respondendo essa pergunta, qual é o mês do teu aniversário, para garantir que vai ter resposta repetida? Diz para mim. 13. 13 por quê? Porque essa pergunta, qual é o mês do teu aniversário, existem quantas respostas diferentes para isso? 12. Ou seu aniversário é no mês de janeiro, ou fevereiro, ou março, ou abril, não é assim? Então, se eu tiver mais pessoas do que a quantidade de respostas, necessariamente vai ter resposta repetida. Tudo bem? Então, vejam só como é que seria essa questão aqui, ó. Bora lá. O problema consiste na escolha de quê? De um objeto, de um personagem e um cômodo. Eu preciso escolher um objeto, um personagem e um cômodo. Já dividi o problema em etapas. O que é que eu preciso fazer agora? Indicar de quantas formas cada uma dessas etapas pode ser realizada. De quantas formas diferentes eu posso escolher o objeto? Aí tem que olhar no texto. Quantas opções eu tenho para escolher o objeto? Quantas opções são? 5. Agora eu vou escolher o personagem. Quantas opções eu tenho para escolher o personagem? Olha no texto, quantos são? 6. E agora eu vou escolher um cômodo da casa. Quantas opções eu tenho para escolher o cômodo da casa? 9. Então vamos lá. Eu preciso escolher o objeto, o personagem e o cômodo da casa. Depois que eu peguei o problema, dividi o problema em etapas sucessivas e independentes e indiquei de quantas formas cada uma pode ser realizada, agora é só multiplicar os resultados que a gente vai ter a resposta final. Então, se eu fizer 5 vezes 6 vezes 9, 5 vezes 6 vai dar 30. 30 vezes 9 vai dar 270. Então, são 270 respostas possíveis para essa pergunta. Tudo bem? Agora, qual é o detalhe interessante dessa questão? É que lá no começo do texto, a gente diz quantos alunos vão participar. Vão participar 280 alunos. E cada aluno só vai dar uma resposta. Então, vejam, são 280 alunos participando. Cada aluno vai dar uma resposta. Mas só existem 270 respostas. Então, tem mais alunos do que respostas. Então, a gente consegue admitir que o diretor sabe que alguém vai acertar a resposta? Sim. Por que alguém vai acertar a resposta? Porque tem mais pessoas do que a quantidade de respostas, né? Então, a alternativa dessa questão é o seguinte: número de alunos é 280, o número de respostas é 270, você tem mais alunos do que respostas possíveis. Como cada um deles só vai dar uma resposta, por que o diretor sabe que alguém vai acertar? Porque tem 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Então, a alternativa da primeira questão, letra A. Galera, ficou claro para vocês essa primeira questão? Ficou de boa? Ficou tranquilo? Então, o que é que a gente utilizou? Primeiro, a ideia do princípio fundamental da contagem. Dividir o problema em etapas, escolher o personagem, escolher o objeto, escolher o cômodo da casa. Indiquei quantas possibilidades eu tenho para cada uma deles e multipliquei. Aí eu encontrei o total de possibilidades, que deu 270. Mas são 280 alunos. Tem mais alunos do que resposta. O que é que a gente garante? Que todas as respostas precisam ser dadas. Então o diretor sabe que alguém vai acertar a resposta. Beleza essa? Bora mais. Galerinha, vamos agora para a nossa segunda questão. Segunda questão, também uma questão da prova do Enem, que diz para a gente o seguinte, ó. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Então eles vão colocar uma página na internet e a expectativa deles é ter um público de 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que L e D
representam respectivamente letra maiúscula e dígito. Então tem um quadro que a questão deu, que são as opções de senha. A primeira opção é o seguinte: tem uma letra e depois 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Segunda opção, são 6 dígitos. Terceira opção, são 2 letras e 4 dígitos. A quarta opção, 5 dígitos. E a quinta opção, 3 letras e 2 dígitos. Essas são as opções para você montar a sua senha. Tá? O que é que a questão diz mais? As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, então quando você vai usar a letra, você tem 26 possíveis. Bem como os dígitos, entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. Então qualquer letra que você usou, você pode repetir. Qualquer algarismo que você utilizou, você pode repetir também. Bem, qual a pergunta da questão? A pergunta é: a empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. Então vejam só, o que é que a empresa quer? A empresa quer escolher um formato para a senha. Existem 5 opções de formato, só que existem regras que foram definidas. Quais são as regras? Eu quero uma opção de formato que ofereça mais senhas do que o número esperado de clientes. Qual é o número esperado de clientes? 1 milhão de clientes. Então ele quer um formato que gere mais de 1 milhão de possibilidades. Mas esse mesmo formato não pode ser superior ao dobro do número esperado. Então o número esperado é 1 milhão, eu quero criar uma senha onde eu tenha mais de 1 milhão de possibilidades, mas que seja menos de 2 milhões. Tem que ser superior à quantidade de clientes esperada, mas tem que ser inferior ao dobro. Aí eu quero saber qual das opções mais se adequa às condições da empresa. Então vamos lá. Qual é a primeira possibilidade? A primeira possibilidade é assim, ó, é uma letra seguida de 5 dígitos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou indicar de quantas formas possíveis cada escolha dessa pode ser feita. O que é que eu vou escolher primeiro? Uma letra. Se eu vou escolher primeiro uma letra, tem quantas possibilidades? 26. Isso está escrito no texto, não está? Que a letra tem 26 possibilidades. Então, quando eu for escolher a letra, são 26 possibilidades. Aí depois eu vou escolher um dígito. Dígito pode variar de 0 a 9. São 10 possibilidades. Então, ó, 10 possibilidades para o primeiro, 10 possibilidades para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Então, o que é que nós fizemos? Dividimos o problema em etapas. Para cada uma dessas etapas, eu identifiquei de quantas formas ela pode ser realizada. Quantas possibilidades eu tenho para cada uma delas. Multiplica os resultados, você vai ter o total. Se a gente efetuar a multiplicação, vai dar 2.600.000. Então, esse modelo de senha consegue gerar 2.600.000 senhas. Esse primeiro modelo. Vejam que esse modelo não serve para a questão. Porque a questão disse o quê? Tem que ser superior à quantidade esperada. Eles estavam esperando quantos clientes? 1 milhão de clientes, né? Então tem que ser uma quantidade que seja superior ao que eles esperam, 1 milhão, mas tem que ser inferior ao dobro, tem que ser menos de 2 milhões. Então esse formato para eles não interessa. Vamos ver um outro formato. Qual é o segundo formato que tem aí? É um formato que é gerado por 6 dígitos. Então, se são 6 dígitos e cada dígito desse é um algarismo, quantas opções eu tenho para cada algarismo? 10. Então, para cada algarismo eu tenho 10 possibilidades, indica para cada um, multiplica os resultados. Depois que a gente multiplicar, a gente vai ter o total. Quanto é que vai dar o total? 1 milhão. Essa quantidade serve? Também não. Porque a questão diz que tem que ser superior à quantidade de clientes esperados. A empresa espera adquirir 1 milhão de clientes. E eu quero que a quantidade de possibilidades seja superior. Então essa aí também não dá certo. Vamos para a terceira. Terceira opção. Letra, letra e depois 4 algarismos. Então, letra, letra e depois 4 algarismos. Quantas opções eu tenho para cada letra? 26. Para outra letra? 26 de novo. E o dígito? 10.
10, 10 e 10, tá? Só uma aguinha, pessoal. Então vamos lá. Para cada letra, 26 possibilidades. Para cada dígito, 10 possibilidades. Na hora que a gente efetuar o produto, quanto é que dá o produto disso aí? 6.760.000. Esse resultado dá certo? Também não, porque tem que ser superior à quantidade esperada, que é 1 milhão. Mas tem que ser inferior ao dobro, tem que ser menos de 2 milhões. Então essa segunda opção também não serve. Aliás, a terceira opção. A quarta opção, como é? São 5 dígitos. Cada dígito pode variar de 0 a 9. Então são 10 possibilidades. Então para cada dígito, 10 possibilidades. Na hora que a gente indica as possibilidades e depois efetua o produto, a gente vai encontrar como resultado 100.000 possibilidades. Certo? São 5 zeros que a gente vai contar, 100.000 possibilidades. Essa alternativa dá certo para a questão? Não. Porque não tem que ser superior a 1 milhão de pessoas, né? E aqui só tem 100.000 senhas possíveis. Essa aqui também não dá certo. E a última, essa aqui vai ter que dar certo. São 3 letras e 2 dígitos. Cada letra com quantas possibilidades? 26. E cada dígito com 10 possibilidades. Na hora que você multiplica, o resultado vai dar 1.757.600. Alexandre, nessa questão, eu vou ter que fazer o cálculo para cada um dos itens. Você vai ter que fazer o cálculo para cada um dos itens. Isso é um tipo de questão que a gente chama de análise de proposta. São as questões que às vezes dão um pouco mais de trabalho, porque não é um cálculo só que você vai fazer, diferente da primeira questão. A primeira questão, eu fiz um cálculo e já marquei a resposta. Nessa questão não. Eu tenho 5 opções de senha. Eu vou calcular para cada uma delas o total de possibilidades. E depois que eu calcular o total de possibilidades, eu vou ver qual delas vai se encaixar exatamente na pergunta da questão. Então, no caso aqui, ó, a empresa tem que escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes. Qual era o número esperado de clientes? 1 milhão. 1.757.600 é superior à quantidade esperada. Mas tem que ser inferior ao dobro, inferior a 2 milhões. Então a única alternativa que se encaixa é exatamente a alternativa 5. Com isso, a alternativa final que você vai marcar, letra E. Beleza, gente? De boa para vocês? Alexandre, essas questões foram da prova do Enem? Sim. Isso cai bastante na prova do Enem. E eu diria que quase todo ano cai uma questão de análise combinatória em que a resolução sai utilizando essa ideia do princípio fundamental da contagem. O que é que a gente precisa? Acima de tudo, paciência na leitura e organização, né? Se você lê com calma, sai marcando aquelas partes que são importantes, divide o problema em etapas, deixa essas etapas bem evidenciadas, bem indicadas e coloca as quantidades e multiplica, você encontra a resposta final. Joia essa? Bora mais. Galerinha, questão de número 3 agora. Outra questão da prova do Enem que trata a respeito do mesmo assunto. Um banco solicitou a seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos formada somente por algarismos de 0 a 9. Para acesso à conta corrente na internet. Entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Então, qual era a proposta inicial? Uma senha com 6 dígitos, onde a gente só ia usar algarismos. E aí o cara lá da segurança da internet disse o seguinte, ó, essa senha aí não é muito confiável não. Vamos tentar dificultar o acesso à senha, né? Então vamos colocar os mesmos 6 dígitos, só que agora a gente vai contar as 26 letras do alfabeto e vai contar também os algarismos de 0 a 9. Aí olha só o que é que o texto diz. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula
era considerada distinta da sua versão minúscula. Então, quando você vai colocar, por exemplo, a letra A, pode ser o A maiúsculo e pode ser o minúsculo. Então, só de A tem duas possibilidades. Se eu for colocar o B, eu posso colocar o B maiúsculo e o B minúsculo. São duas possibilidades. Para cada uma das letras, eu posso usar o maiúsculo e o minúsculo. Então, cuidado com isso, tá? Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão. Vamos parar aqui. Apareceu esse nome razão. O que é que significa razão? Razão é o resultado da divisão entre duas grandezas. Então, quando você pega um resultado, divide por outro resultado, você criou uma razão, o resultado da divisão entre duas grandezas. Então, uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. Então, você vai dividir o novo número de possibilidades pelo antigo. Isso a questão chamou de coeficiente de melhora. A pergunta da questão é: o coeficiente de melhora dessa alteração, qual vai ser? Vamos criar aqui as senhas, pessoal. Como é que era a senha antiga? Pelo que o texto diz, a senha antiga, ela era formada por 6 dígitos. E os dígitos poderiam ser o quê? Apenas algarismos. Cada dígito desse só podia ser algarismo, certo? Então vai ficar assim, ó, cada um dos dígitos, 10 possibilidades, e aí a gente multiplica e a gente encontra isso aqui, ó, 10 elevado a 6. Alexandre, por que tu está colocando em forma de potência? Porque quando eu olho para as alternativas, todas as alternativas estão em forma de potência também. O que é o 10 elevado a 6? É você dizer que o 10 se repete 6 vezes. O que é o expoente? É a quantidade de vezes que a base se repete. Então, se você tem um produto, 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, isso é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Isso é a quantidade de senhas que eu tenho no início, tá? Só que o técnico de segurança da internet disse o seguinte, ó, mude essa senha porque essa senha é frágil. Como é que a gente vai ter essa nova senha? São 6 dígitos ainda, são 6 dígitos. Só que agora a questão está dizendo que cada dígito pode ser letra ou algarismo. Pode ser letra ou algarismo. Então vamos lá. Pessoal, quantas letras tem no alfabeto que a questão disse aí? 26. Então são 26 possibilidades de letras. Agora vejam só. Está escrito no texto que a letra minúscula você vai considerar diferente da maiúscula. Então o A tem 2, o minúsculo e o maiúsculo. O B tem 2, o minúsculo e o maiúsculo. O C tem 2. Cada letra aparece com 2 variações, a minúscula e a maiúscula. Então são 26 minúsculas mais 26 maiúsculas. 26 mais 26 dá 52. Mas também pode ser um algarismo de 0 a 9. Algarismo de 0 a 9 tem mais 10 possibilidades. Então pode ser qualquer letra minúscula, 26. Qualquer letra maiúscula, 26 também. E qualquer algarismo, mais 10. Então 26 mais 26, 52. Mais 10 dá 62. Então agora eu tenho 62 possibilidades. Passou de 10 para 62 agora. E aí, para cada um desses espaços, eu tenho exatamente 62 possibilidades. Na hora que a gente efetua o produto, a gente vai ter a resposta final. Então, qual é o número total de senhas que a gente consegue produzir nesse novo modelo? 62 elevado a 6. Lembrar que 62 elevado a 6 é porque o 62 apareceu 6 vezes. 62 vezes 62 vezes 62, beleza? Outra coisa, só relembrar aqui, de onde é que veio o 62? 62 veio da onde? Pode ser qualquer letra minúscula, 26 possibilidades. Pode ser qualquer letra maiúscula, também 26. E pode ser qualquer algarismo, mais 10. 26 mais 26, 52, mais 10, 62.
O que é que a questão pediu? A questão pediu o coeficiente de melhora. O que é esse coeficiente de melhora? É o resultado da divisão que a questão pediu. Então, o resultado da divisão é 62 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 6. A alternativa para isso qual é o item? Item A. Olha só. Pessoal, nós estamos aqui numa sequência de 3 questões. Todas elas foram cobradas na prova do Enem. E todas têm exatamente a mesma ideia. A aplicação do princípio fundamental da contagem. Todas elas tratam de contagem. E a gente está fazendo todas pelo princípio fundamental. Galera, para essa questão, de boa para vocês? Tranquilo? Show? Vamos mais então. Próxima questão, questão de número 4. Muita atenção, essa questão é bem interessante. A questão diz assim, ó. No restaurante Sabor e Cia, são oferecidas quatro opções de salada, 4 opções de bebida, 3 opções de prato quente e 2 sobremesas conforme o cardápio. Todos os clientes do restaurante, em seus pedidos, escolhem necessariamente uma bebida e um prato quente, sendo opcionais a salada e a sobremesa, podendo o cliente escolhê-las ou não, de acordo com as opções do cardápio. Então, ó, nesse cardápio a gente tem opções de prato quente, opções de sobremesa, opções de bebida e opções de salada. Então, no cardápio tem prato quente, tem bebida, tem sobremesa e tem salada. Agora, o texto diz que você pede obrigatoriamente, você pede necessariamente uma bebida e um prato quente. A salada e a sobremesa são itens opcionais. Aí a pergunta da questão é o seguinte, ó, tá aqui o cardápio, tá certo? Ó, vamos voltar aqui com o cardápio. Pronto. Tá aí as opções de salada, de bebida, de prato quente e de sobremesa. Pergunta da questão. Pergunta da questão é... Deixa eu só voltar aqui, gente, uma coisa. Tá aqui o cardápio que a gente tem. Pergunta da questão. Qual é o número mínimo de clientes, suponha que cada cliente fez um único pedido, que deverão estar presentes nesse restaurante para podermos garantir que existem pelo menos 2 deles que fizeram exatamente o mesmo pedido. Então imagina lá, tu tem um cardápio no restaurante, esse cardápio tem várias opções. Cada pessoa que chega nesse restaurante faz um pedido. A minha pergunta é, quantas pessoas eu preciso ter para garantir que existem pedidos repetidos? Alexandre, se tiver 2 pessoas no restaurante, eles não podem pedir a mesma coisa? Podem. Se tem 2 pessoas no restaurante, eles podem pedir a mesma coisa. Agora me diga o seguinte, você pode garantir que 2 pessoas no restaurante sempre vão pedir a mesma coisa? Não. E como é que a gente vai garantir que vai repetir? Lembra aquela pergunta que eu fiz para vocês, que era assim, ó, qual é o dia da semana do teu aniversário? Quantas respostas tem para isso? 7. Quantas pessoas eu preciso ter num grupo para garantir que vai ter resposta repetida? 8. Eu preciso ter mais pessoas do que a quantidade de respostas. Depois eu perguntei assim, qual é o mês do teu aniversário? Quantas respostas tem para essa pergunta? 12. Quantas pessoas eu preciso ter num grupo para garantir que existem pessoas que vão dar a mesma resposta? Eu preciso ter mais pessoas do que a quantidade de respostas. Eu preciso ter 13. Então aqui é a mesma ideia. Eu quero saber quantos clientes eu preciso ter nesse restaurante para garantir que vai ter pedido repetido. Tá, então quantos clientes? Não sei. Mas eu preciso ter mais clientes do que a quantidade de possibilidades de fazer o pedido. Então o que é que eu preciso fazer nessa questão inicialmente? Determinar de quantas formas diferentes o pedido pode ser realizado. Se alguém chega no restaurante e faz um pedido, eu posso fazer esse pedido de quantas maneiras diferentes? Então a gente vai começar a calcular. Eu vou colocar aqui a tabela. E tem uma coisa nessa questão, gente, que é importantíssima, que é fundamental. É a gente perceber que ao longo da nossa leitura, o texto diz que existem itens do cardápio que são obrigatórios, e existem itens do cardápio que são opcionais. O que é obrigatório e o que é opcional? Vejam só, a questão diz que salada é opcional, bebida é obrigatório,
prato quente é obrigatório e sobremesa é um item opcional. Tudo bem? Então, de quantas formas diferentes a gente pode fazer o pedido? Preste bem atenção. Pessoal, esse item salada, ele é um item opcional. Item opcional é aquele item que você pode escolher ou não, dependendo da sua vontade. Se um item é opcional, você é obrigado a escolher? Não. Então, se alguém chegar para você e disser o seguinte, ó, olha aí o cardápio de salada, certo? Você não é obrigado a pedir. De quantas formas ou quantas possibilidades de escolha você tem? Eu posso escolher salada de tomate, salada verde, salada de batata, salada russa, e eu posso dizer assim, ó, eu não quero salada. Não querer salada é uma opção que você tem, já que salada é um item opcional. Então, para salada você vai colocar 5 possibilidades. De novo, quais são as 5 possibilidades? Pode ser salada de tomate, pode ser salada verde, salada de batata, salada russa, e você pode dizer, eu não quero salada. Não querer salada é uma opção que você tem, já que é um item opcional. Agora, vamos lá para a bebida. Pessoal, bebida, o que é que está escrito? É um item obrigatório. Então você tem que escolher uma bebida. Tá, mas se eu tenho que escolher uma bebida, pode ser água de coco, suco de laranja, suco de uva e refrigerante. Quantas opções eu tenho? 4. Pessoal, será que nesse item bebida, eu posso não escolher bebida? Será que eu posso não escolher bebida? Pode ou não pode? Eu posso não escolher bebida? Não posso, eu tenho que escolher bebida. Ah, mas por que tem que escolher bebida? Porque bebida é um item obrigatório, não está dizendo aí? Que é obrigatório você pedir bebida? Prato quente. Prato quente é um item obrigatório. Então você tem que pedir alguma coisa que está no cardápio. Quantas opções você tem no cardápio? 3. Então para o prato quente são 3 opções. Agora, de novo, sobremesa é um item opcional. Se sobremesa é opcional, você pode pedir ou não pedir. Quantas opções tem no cardápio? Tem 2. Você pode pedir pudim, você pode pedir sorvete e você pode dizer, eu não quero sobremesa. Não querer sobremesa é uma opção. Então são quantas opções? 3, não é? Pode ser pudim, pode ser sorvete e pode ser, eu não quero sobremesa. O que é que a gente fez? Dividir o problema em etapas. Escolhi a salada, escolhi a bebida, o prato quente e a sobremesa. Eu indiquei quantas possibilidades cada um desses elementos pode ser realizado. 5, 4, 3 e 3. E agora? Agora a gente multiplica. O resultado da multiplicação vai gerar para a gente o total de possibilidades. Então, se a gente efetuar a multiplicação, o resultado final vai ficar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3 dá 180. Então, esse cardápio me oferece 180 possibilidades. Mas a pergunta da questão foi, quantos clientes eu preciso para garantir que vai ter pedido repetido? O que é que eu preciso? Eu preciso ter mais clientes do que a quantidade de possibilidades. Se a quantidade de possibilidades é 180, quantos clientes eu preciso ter para garantir que vai ter repetição? 181. Basta ter um cliente a mais do que a quantidade de possibilidades. Não é isso? Então, ó, número mínimo de clientes. E aí a resposta da questão seria, eu preciso ter mais clientes do que a quantidade de pedidos. São 180 pedidos, então eu preciso ter 181 clientes. Então a resposta da questão seria 181. Essa é a resposta. Item, vamos ver qual item tem 181. Item é. Galera, para essa, show? Entenderam? Vamos mais então. Bora mais. Questão 5. Questão 5 do Enem, o enunciado diz assim, ó. O designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Essas são as cores primárias. Além disso, a justaposição de 2 desses símbolos permite identificar cores secundárias, como o verde, que é o amarelo combinado com o azul. Então calma, vamos pensar aqui. O sistema, ele tem símbolos que identificam as cores primárias.
o azul, o amarelo e o vermelho. E o texto diz que, além disso, se você juntar duas cores primárias, você consegue gerar uma cor secundária. Ele dá o exemplo do verde, que é o amarelo combinado com o azul. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados. O símbolo que identifica o preto é cheio, o que simboliza o preto é cheio, enquanto o que simboliza o branco é vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem estar associados aos símbolos que identificam cores, significando se elas são claras ou escuras. De acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? Então, nesse sistema, quantas cores a gente consegue gerar? Vamos começar assim. Primeiro, usando as cores primárias. Se a gente usar as cores primárias, eu vou começar do azul. O azul é primário, tá certo? O que é que o enunciado da questão disse? Que tem um símbolo que é o branco e o preto. E esse símbolo, que é o branco e o preto, eles podem estar associados às cores, significando se elas são claras ou escuras. Então, quando você pega o azul, existem 3 tipos de azul. Existe o azul claro e existe o azul escuro. São 3 tipos de azul, certo? Lembrando que está escrito no texto. No texto está escrito que, além dessas cores primárias, você tem o preto e o branco, que eles podem estar associados aos símbolos que representam cores, identificando se elas são claras ou escuras. Então, cada uma das cores tem 3 tonalidades. Tem a tonalidade natural, tem o claro e tem o escuro. Então, só de azul são 3. O azul claro, o azul e o azul escuro. Aí uma outra cor primária é o amarelo. Aí o amarelo pode ser o amarelo na tonalidade normal, o amarelo claro e o amarelo escuro. Só aqui a gente já contou 6 possibilidades. Para o azul são 3 e para o amarelo são 3, né? Aí tem mais outra cor primária, que é o vermelho. O vermelho pode vir na tonalidade normal dele, pode vir no claro e pode vir no escuro. Então já são quantas possibilidades? 9, né? 3 do azul, 3 do amarelo e 3 do vermelho. Agora, pessoal, tem as cores secundárias. Quando é que a gente cria uma cor secundária? A questão está dizendo, eu não acho isso, que é quando você pega 2 primárias e junta. Então, se a gente pegar, por exemplo, o azul e juntar com o vermelho, isso vai dar uma cor secundária. Que cor é essa? Você não precisa saber que cor é essa, mas a questão está dizendo que se você junta 2 cores primárias, você vai ter uma cor secundária. Por acaso, essa cor é o violeta, se você juntar o azul com o vermelho. Então vai ter o violeta na tonalidade normal, vai ter o escuro e vai ter o claro. Então são mais 3 que a gente vai contar. Outra possibilidade de cor secundária. Seria você pegar o azul com o amarelo. Se juntar o azul com o amarelo, vai dar o verde, que pode vir na tonalidade normal, pode ser o verde claro e pode ser o verde escuro. Mais 3. E a última possibilidade seria você juntar o vermelho com o amarelo, que vai dar o laranja. Aí tem o laranja na tonalidade normal, tem o claro e tem o escuro. Então vejam que para resolver essa questão, a gente está fazendo cada uma separadamente. A gente fez só das cores primárias. O azul, 3 possibilidades. O amarelo, 3 possibilidades. O vermelho, 3 possibilidades. Depois a gente começou a criar as cores secundárias, né? O azul com amarelo, o azul com vermelho, o vermelho com amarelo, cada uma com 3 possibilidades. Além de tudo isso, a gente ainda tem que contar o preto e o branco, que são mais 2 cores. Qual é então o total de possibilidades que a gente tem? O total de possibilidades que a gente tem é isso aqui, ó. Usando as cores primárias, tonalidade do azul tem 3. Usando o amarelo, 3. Usando o vermelho, 3. Cores secundárias, que é o violeta, tem 3. A tonalidade normal, claro e escuro. O verde e o laranja também. Temos também o branco e o preto, são mais 2. Então, o número total de possibilidades, 9 com as cores primárias, mais 9 com as cores secundárias, mais o preto e mais o branco, que vai dar 20 possibilidades. Então, total de possibilidades, total de cores que a gente pode gerar nesse sistema, qual é o número total?
20 possibilidades. Alexandre, eu acho que assim dá muito trabalho de contar. Porque assim, tu está contando caso a caso. Exatamente, eu estou contando caso a caso. Para mostrar para vocês que às vezes, se aparecer uma dificuldade, Alexandre, eu não estou conseguindo entender como é que eu vou resolver essa questão de outra maneira. Cara, vai escrevendo caso a caso. Se a quantidade de possibilidades for pequena, você vai escrevendo. Agora, pode ser que você tenha percebido a seguinte ideia. Vamos tentar resolver essa questão de outra maneira. A outra maneira é o seguinte: se eu for usar uma cor primária, quais são as cores primárias? O azul, o amarelo e o vermelho, né? Então, cores primárias são 3. Só que cada uma dessas cores tem 3 tonalidades. É a tonalidade normal, o claro e o escuro. Então, eu vou escolher a cor e vou escolher a tonalidade dessa cor. Então, quando você escolhe a cor primária, 3 opções. Para cada uma dessas 3 opções, são 3 tonalidades. Aí eu vou multiplicar, vou usar o princípio fundamental da contagem, que é o que a gente está fazendo. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Então, só com as cores primárias, são 9 possibilidades. São 3 cores, azul, amarelo e vermelho, cada cor com 3 tonalidades. 3 vezes 3, 9. Se eu for fazer com a cor secundária, é a mesma coisa, ó. Com a cor secundária, quantas possibilidades eu tenho? 3, que é o azul com vermelho, o azul com amarelo e o vermelho com amarelo. Então, são 3 cores secundárias. E cada uma dessas cores secundárias se apresenta em quantas tonalidades? Em 3 tonalidades. E aí, se você fizer 3 vezes 3, o resultado vai dar quanto? 9, né? Então, são 9 na primária, mais 9 na secundária, já tem 18. Além dessas, eu vou ter que juntar o quê? O preto e o branco. Se a gente juntar 9 das primárias, 9 da secundária, mais o preto e o branco, a gente totaliza quantas possibilidades? 20 possibilidades. Então, a gente está tentando mostrar aqui para vocês 2 formas diferentes de resolver essa mesma questão. Uma em que você escreve caso a caso. A outra em que a gente utiliza o princípio fundamental da contagem para ganhar tempo, economizar o nosso tempo e chegar na resposta de maneira mais rápida. Show essa? Entenderam? Beleza? Bora mais. Então, a resposta da questão, letra C, 20. Vamos aqui para a questão de número 6, pessoal. Questão de número 6, o enunciado diz assim: uma bicicleta de marchas tem 3 engrenagens na coroa que giram com o pedal e 6 engrenagens no pinhão que giram com a roda traseira. Observe a bicicleta a seguir e as tabelas que apresentam o número de dentes de cada engrenagem, todos de igual tamanho. Então, tem um desenho aqui, pessoal, de uma bicicleta. Aí você está vendo o que é que ele chama de coroa, a corrente e o pinhão. Agora, presta atenção no detalhe. O enunciado da questão diz assim para a gente: o que é uma marcha? Marcha é quando você liga uma engrenagem da coroa com uma engrenagem do pinhão. Liga a coroa com o pinhão, você tem uma marcha. E aí o enunciado mostrou o seguinte: quantas engrenagens tem a coroa e quantas engrenagens tem o pinhão, certo? Olha só a pergunta da questão. Cada marcha é uma ligação feita pela corrente entre uma engrenagem da coroa e uma do pinhão. Um dente da primeira engrenagem da coroa quebrou. Para que a corrente não se desprenda com a bicicleta em movimento, admita que a engrenagem danificada só deva ser ligada à primeira ou à segunda engrenagem do pinhão, tá? Então, tem uma engrenagem que está danificada, que foi a primeira, e ela só pode ser ligada à primeira ou à segunda engrenagem do pinhão. A pergunta é, nesse caso, o número máximo de marchas que podem ser utilizadas para movimentar a bicicleta. Então, como é que a gente vai fazer isso? Prestem bem atenção aqui comigo, certo? Olha só. Gente, está aqui as engrenagens da coroa e está aqui as engrenagens do pinhão. O que é que o texto disse para a gente? O texto disse assim, ó: se eu usar a primeira engrenagem, eu preciso ter cuidado, porque o próprio texto diz que essa engrenagem está com defeito. Alexandre, se essa engrenagem está com defeito, então ela não pode ser usada. Teoricamente sim, mas o texto não diz isso. O texto diz o quê?
que mesmo essa engrenagem estando danificada, ela pode ser utilizada sim. Só que, pelo fato de ela estar danificada, ela só pode ser ligada para a primeira ou para a segunda engrenagem do pinhão. Então é assim, ó, essa primeira engrenagem da coroa, o enunciado diz que ela quebrou. E pelo fato dela estar quebrada, isso é uma informação do texto. Isso eu não estou concluindo, eu não estou achando. Isso é informação do texto. Então ela quebrada, ela só pode ser ligada à primeira ou segunda engrenagem do pinhão. Então só aqui já são quantas possibilidades de marcha? Já são 2 possibilidades. É você ligar a primeira engrenagem com a primeira e a primeira engrenagem com a segunda. Só aqui já são 2 possibilidades de marcha. Tudo bem? Isso se eu usar a engrenagem que está quebrada. Mas ainda tem outras 2 que eu posso utilizar. Então eu vou ter que fazer para cada uma delas. Então como é que fica agora o próximo caso? E se eu usar agora a segunda engrenagem? Essa segunda engrenagem está quebrada? Não. Se ela não está quebrada, o que é que eu posso fazer? Eu posso ligar essa engrenagem da coroa para qualquer uma do pinhão. Então, ó, ligando da coroa para qualquer uma do pinhão, são quantas possibilidades? São mais 6 possibilidades, né? Eu posso ligar para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta. E por último, se a gente utilizar a terceira engrenagem, a gente tem mais um aí, ó, a terceira engrenagem. Essa terceira engrenagem não está quebrada, então ela pode ser ligada a qualquer engrenagem do pinhão. Então nós temos mais 6 possibilidades. Tudo bem? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que juntar todos os resultados parciais que a gente conseguiu até agora. Quais são os resultados parciais? Os resultados parciais são: se eu usar a primeira engrenagem, 6 possibilidades. Se eu usar a segunda engrenagem, se eu usar a primeira engrenagem, 2, né? Se eu usar a segunda engrenagem, 6. Se eu usar a terceira engrenagem, 6. Então 6 mais 6 dá 12, 12 mais 2 vai dar 14. Então 14 seria a resposta final da questão. Com isso, o item que a gente vai marcar 14 é o item da letra C. Beleza essa? De boa? É muito mais, pessoal, cuidado e atenção na leitura do que um cálculo muito complicado. O cálculo não é complicado. Agora, exige atenção para você saber exatamente que tipo de ligações você vai fazer. Vamos para a próxima. Questão de número 7. Gente, questão 7 diz assim: com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos, a prefeitura de uma grande cidade propôs a construção de 4 terminais de ônibus. Para estabelecer conexões entre os terminais, foram estipuladas as seguintes quantidades de linhas de ônibus. Do terminal A para o B, 4 linhas distintas. Do terminal B para o C, 3 linhas distintas. Do terminal A para o D, 5 linhas. Do terminal D para o C, 2 linhas. Não há linha direta entre os terminais A e C. A pergunta da questão é: supondo que um passageiro utilize exatamente 2 linhas de ônibus para ir do terminal A para o terminal C. Então o objetivo dele é: sai do terminal A e vai para o terminal C. Qual é o número possível de trajetos distintos que ele poderá fazer? Pessoal, essa questão que a gente vai fazer agora é uma questão que trata exatamente do mesmo assunto que a gente utilizou para todas até aqui. O princípio fundamental da contagem. É uma questão de contagem. É uma questão que a gente vai utilizar uma técnica da análise combinatória. Só que essa questão tem um diferencial. Qual é o diferencial? O diferencial é o seguinte: eu estou sem um retorno aqui, tá, gente? Perdi o retorno aqui, ó. Mas tá, a gente vai por aqui, sem problema. Pronto, agora voltou. Então assim, ó, qual é o diferencial dessa questão em relação às outras? É que eu não tenho recurso visual nessa questão. Eu não tenho um desenho mostrando a posição de cada um dos terminais. Eu não tenho um desenho mostrando as ligações entre os terminais. Então o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar ler com atenção o texto e fazer um desenho. Como é que seria esse desenho? O desenho seria, pessoal, mais ou menos assim, ó. O texto disse que são 4 terminais, A, B, C e D. Tá aí os 4 terminais. Beleza. Existe ligação do terminal A para o terminal B
Aí tem que ver o que é que o texto diz. O texto diz que existe ligação do A para o B. Quantas? 4. Existem 4 ligações possíveis do A para o B. Existe ligação possível do B para o C? Existe. Quantas? 3. Isso é a informação da questão. Existe ligação do A para o D? Existe ligação do terminal A para o terminal D. São 5 ligações, né? E existe ligação também do terminal D para o terminal C, que são 2 ligações. O que é que a questão pediu? Esse recurso que a gente está utilizando aqui é fundamental para a gente resolver a questão. A gente está tentando visualizar o que o texto está passando para a gente. No texto eu tenho uma linguagem formal, eu peguei essa linguagem formal e transformei essa linguagem num desenho. Pessoal, observar, verificar um desenho, isso facilita tanto a vida da gente que vocês nem imaginam. Porque na hora que você percebe o desenho, às vezes você tem determinados cálculos que você consegue fazer que só lendo o texto você nem ia pensar. Então essa organização através do esquema é fundamental. Qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é: de quantas formas diferentes a gente pode sair do terminal A para o terminal C? De quantas formas eu posso sair do terminal A para o terminal C, pegando 2 transportes, né? E aí como é que a gente vai fazer? Vamos lá dividir em casos. Olha só, eu tenho esse problema que está aqui, que é o mesmo problema que a gente havia citado. Supondo que um passageiro utilize exatamente 2 linhas para ir do terminal A para o terminal C, qual a quantidade possível de trajetos distintos que ele pode fazer? Ele tem que ir do A para o C e tem que usar 2 linhas. Vamos ver aqui a primeira possibilidade. Primeira possibilidade é ele sair do A para o B e depois do B para o C. Dessa forma ele saiu da onde? Do A. E chegou aonde? No C. E ele pegou quantas linhas? 2. Uma do A para o B e outra do B para o C. Só que eu quero saber a quantidade de possibilidades. Aí como é que eu calculo a quantidade de possibilidades? A outra que tem que seria essa aqui, ó. Você vai do A para o D e depois do D para o C. É a outra maneira de você sair do terminal A, chegar no terminal C, utilizando 2 linhas. Só tem essas 2. E aí vamos fazer a nossa contagem. A primeira contagem seria assim, ó. 4 vezes 3. O que é esse 4 vezes 3? Você não dividiu o problema em etapas? De quantas formas eu posso fazer o trajeto do A para o B? 4. De quantas formas eu posso fazer o trajeto do B para o C? 3. Pelo princípio fundamental da contagem, quando você divide o problema, indica a quantidade de possibilidades, você multiplica os resultados. Então 4 vezes 3, 12. Isso é uma chance. A outra possibilidade seria a partir desse desenho aqui, ó. Você vai sair do A para o D e do D para o C. Quantas possibilidades? 10. Por que 10 possibilidades? Porque do A para o D são 5 e do D para o C são 2 possibilidades. Lembra que depois que a gente coloca as possibilidades, a gente multiplica. Lembra daquele primeiro exercício que a gente fez, da quantidade de calças, da quantidade de camisas? A gente não vai somar os resultados dentro de cada item desse. A gente só vai somar os casos que são separados. Então, na primeira possibilidade, quantos eu tenho? 12. E na outra possibilidade eu tenho 10. Então, eu tenho 12 para fazer um trajeto e 10 para fazer o trajeto. Número total de possibilidades, 22. E aí a resposta que tem esse 22 é exatamente o item B de bola. Beleza? Pessoal, nosso tempo aqui, eu já fui informado que nosso tempo esgotou. Queria agradecer demais a participação de vocês aqui hoje, a presença de vocês. E assim, gente, eu fico extremamente feliz de ver que num dia de domingo, à tarde, depois de uma semana cansativa para todo mundo, né? Essa semana, sem contar com essa aula, eu acho que eu já dei umas quase 50 aulas essa semana, né? Mas eu sei, pessoal, eu sinto que é uma necessidade, é uma obrigação que eu tenho de estar aqui junto com vocês. Porque enquanto muitos estão em casa descansando, vocês estão aqui se esforçando e querendo obter esse resultado excelente no vestibular. E podem ter certeza, esse trabalho é tão bem feito, é com tanto carinho, é com tanto amor que é feito esse projeto, com tanta dedicação, que durante esses 12 anos,
cada vez mais a gente tem resultados melhores. E certamente eu quero estar aqui no final do ano para dar um abraço em cada um de vocês e a gente comemorar junto a aprovação, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado por tudo, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu, galera.